E o Senhor me deu essa palavra, eu anotei. E hoje, vindo do trabalho para casa, também pegando o trânsito, o Senhor me falou sobre essa palavra para as nossas vidas, para os nossos corações nesta noite. Amém? 2 Samuel, capítulo 6. A partir do verso 11, até que você for ler, estarei em oração. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, neste momento, me coloco, Senhor, diante da Tua presença, Pai, com temor, com gratidão, pelaquilo que Tu és, pelaquilo que Tu tem feito, pela Tua graça, Senhor, e bondade sobre nossas vidas. Pai, através da Tua palavra, vem impactar, Senhor, as nossas vidas nesta noite. Que verdadeiramente, Pai, nós possamos sair daqui transformados, que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar em nós de uma forma poderosa, Pai, onde nós possamos entender aquilo que Tu quer fazer em nossas vidas, de uma forma tão especial, Senhor. Assim como o Senhor nos resgatou do pecado, do lamaçal do pecado, nesta noite eu clamo, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas atitudes, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Seja conosco, que essa palavra, Senhor, não só encha o meu coração, como o Senhor já falou comigo, mas assim também a vida dos meus irmãos, de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 11, que nos diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os levaram a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um efode de linho. Assim, subindo, levava Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, e puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falasses, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Somente até aqui. Como tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração: quem é você? Davi ou Mical? Quem é você? Davi ou Mical? A maioria de nós que estamos aqui, dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que a paz do Senhor seja sobre a vida dos irmãos, sejam bem-vindos. Conhece a história de Davi,
conhece a história desse rei, conhece toda a trajetória de Davi. E, em especial, esse capítulo 6, que mostra Davi trazendo a arca para Jerusalém. Aqui no começo acontece uma tragédia, e Davi deixa então a arca na casa de Obed-edom, né? Quando acontece aqui o acidente com Uzar, quando a ira do Senhor se acende contra ele. E muito conhecido toda a história de Davi, o rei Davi. E essa ocasião era uma ocasião de festa, era uma ocasião que a arca do Senhor estava voltando para Jerusalém. O rei Davi estava exultante, estava alegre, ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor, assim diz o texto. Externando sua adoração a Deus, sem se preocupar com o que os outros estavam pensando, com o que as pessoas iriam falar, ele estava apenas adorando ao Senhor. E aqui o texto mostra que sua esposa Mical o desprezou no seu coração. O criticou severamente por dançar daquela maneira diante do povo. E por que então esta mulher que um dia compreendeu, participou do plano de Deus para preservar a vida de Davi? Porque nós que conhecemos a história de Davi, como eu falei, uma história muito conhecida, todos nós sabemos, ouvimos, Mical foi quem salvou Davi das mãos do seu pai, da armadilha que seu pai havia preparado para Davi. Então, o que será que aconteceu com essa mulher que compreendeu e participou do plano para salvar a vida do seu esposo? O que será que aconteceu com essa mulher que agiu de uma maneira tão severa quando talvez Davi esperasse que ela também se alegrasse, que ela também adorasse, que ela também se prostrasse, adorando, buscando a presença do Senhor naquele momento? Apesar da arca estar ali representando a presença do Senhor, ela está envolvida na festa, ela está envolvida com o povo, ela está envolvida com a alegria do povo ao saber que a arca do Senhor estava voltando para Jerusalém. O que será que aconteceu? Poderíamos dizer que ela não compreendeu a motivação do seu marido, de Davi? Sim, também pode ser. Que ela se preocupou com a imagem do rei dançando daquela forma? Também pode ser. Que ela teve ciúmes das servas de Davi? Também pode ser. Contudo, isso que nós vemos aqui no texto, ela não estava aqui preocupada com nenhum desses detalhes, com nenhum dessas coisas que eu citei. Ela estava de uma forma incompreensiva por causa de algo mais profundo e preexistente na vida dessa mulher. O que, irmã Silene? Os traumas, as dores, o sofrimento. E por causa disso, nós vemos Mical se deixando ser levada de uma forma onde o texto diz que ela desprezou o seu marido, ela desprezou o rei Davi. E ainda o texto diz que ela, falando com Davi, o chama de vadio. E ela se apresenta chamando a atenção do rei. E o que será que podemos pensar a respeito de Mical? Né? Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu anotei, fiz minhas anotações no meu caderninho. E quando eu cheguei em casa, que eu fui ler, que eu fui meditar, que eu fui dobrar o joelho e orar antes de vir para cá, e eu falei, meu Deus, o que falar sobre Mical diante de uma pregação que o nosso pastor trouxe, quem estava aqui no dia lembra, sobre as dores e os traumas de Mical. Por que Mical agiu assim, ou por que Mical se encontrava nessa situação, né?
E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar a respeito desta mulher diante de toda a mensagem que o Senhor deu para a vida do nosso pastor, que foi maravilhosa. Mas o Senhor falou assim, filha, você não vai falar exatamente sobre Mical. Você vai falar exatamente sobre dores, traumas, sofrimentos, que faz com que você deixe isso impregnar na sua alma, ao ponto de você não ter mais alegria de adorar ao Senhor. Como disse o Ney aqui no início do culto, na abertura, você se deixa levar por aquilo que você não está vendo. O povo no Egito não estava vendo Moisés voltar e começaram a se perturbar e começaram a ter ideias. Mical aqui, ela está vendo a adoração, ela está vendo o seu marido adorando, dançando, bailando, mas a dor dos traumas e sofrimentos que ela enfrentou, fez com que ela não sentisse a alegria de saltar e adorar e exaltar a presença do Senhor naquele lugar, através daquela arca. E será que como Mical, como estamos nós? Eu estou vendo pela janela. Eu estou debruçada, irmã Silene, eu estou debruçado na janela só observando. Eu não tenho mais alegria. Eu não vejo mais tudo colorido como nós louvamos aqui hoje. Eu vejo tudo cinza, tudo triste, tudo apagado. Você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe as dores, você não sabe os sofrimentos, você não sabe o trauma de infância. Pois bem, Deus está dizendo que nós temos que deixar isso de lado e adorá-lo. Porque o final da vida de Mical, como diz o texto no 23, não teve filhos até o dia da sua morte. Além de todos os traumas que ela deixou ser impactada, a sua alma, os sofrimentos, as dores, para que ela não se alegrasse na presença do Senhor, ainda se tornou, ainda foi até o final da sua vida uma mulher seca, estéril, sem filhos, sem ter com quem dividir, nem a alegria de ser mãe essa mulher pôde. Quanta dificuldade, sim. Não é fácil você receber um diagnóstico que você não pode ser mãe. Não é fácil você idealizar um casamento e esse casamento não de fato acontecer. Aconteceu no papel, mas você não vive ele de fato. Aquela alegria, aquele momento, aquela coisa gostosa que você quer no casamento, aconteceu com Mical. Quando ela tinha que viver os seus dias de casamento, de esposa, de dona do lar, ela teve que ajudar Davi a fugir. Ela teve que ajudar Davi a fugir. Sabe o que é isso? Uma mulher que está profundamente entristecida, com a sua alma angustiada, triste, é uma mulher que deixou se levar pelas influências dos seus traumas. Pelas influências do seu trauma. Depois da fuga de Davi, Mical foi dada como esposa a outro homem, que o seu pai o fez isso. Então, primeiro, ela não teve o seu casamento de fato. Segundo, teve que ir morar com outro homem. Anos depois da morte de Saul, Davi, já como rei, exigiu que ela voltasse como sua esposa. No capítulo 3, aqui atrás, no verso 13, fala sobre isso. Aí eu paro e penso, quanta carga emocional essa menina viveu. Como se não bastasse, como eu disse agora há pouco, não pôde ter filhos. O que era considerado como uma desonra para a sociedade naquela época, principalmente se tratando da esposa de um monarca, que necessitaria de um herdeiro para ocupar o seu trono. Mical permitiu que os seus traumas não resolvidos lhe trouxessem cegueira espiritual. O que está te trazendo cegueira espiritual? Quais são os traumas, os sofrimentos? As dores, as lutas,
as decepções que está fazendo você ter essa cegueira espiritual ao ponto de fazer você estar assim, ó, debruçado na janela, vendo todo mundo adorar, todo mundo exaltar, todo mundo glorificar e você estático. E você estática. Mansilene, não é fácil, eu sei que não é fácil. É por causa disso que ela não compreendeu o rei Davi. É por isso que ela não compreendeu a adoração, porque ela estava envolvida na dor, no trauma. E quando a gente está envolvido nessa circunstância, nós não enxergamos Deus, nós não enxergamos nada em nossa volta, a não ser ficar lamentando, chorando, angústia, falta de perdão. Hoje à tarde estava falando sobre isso, que ontem eu ouvi uma ministração profunda, onde o Senhor mesmo fala na sua palavra que se nós não perdoarmos, Ele também não nos perdoa. E eu e você podemos dizer que perdoamos. Isso é da boca para fora, mas o nosso Deus, quando Ele diz que perdoa, Ele perdoa. E quando Ele diz, se você não perdoar, eu não vos perdoo, é verdade. Porque Ele não mente, a sua palavra é verdadeira. Mical não teve essa oportunidade de dizer, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu marido, eu perdoo todos aqueles que me fizeram mal, todos aqueles que me causaram trauma, todos aqueles que me causaram dores, mas eu perdoo porque eu quero continuar adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Parece dar a impressão de que essa menina não teve um envolvimento verdadeiro com o Senhor. Por quê? Porque foi influenciada pelos seus traumas. Nós estamos vivendo uma época, um momento das nossas vidas, que ninguém pode falar mais nada, porque é um tal de tanto mimimi, que se alguém falar que eu, ou você, ou aquele, ou isso, pronto. Eu não vou mais à igreja, eu não vou mais adorar, eu não quero, A Silene passou e não falou comigo, irmãos. Em nome de Jesus, tem dia que você está com tanta coisa na cabeça para fazer, tem dia que você passa aqui e tem que resolver alguma coisa lá fora, tem que falar com alguém. Vamos deixar verdadeiramente que o nosso Senhor trate as nossas vidas. Vamos verdadeiramente deixar com que o Senhor trate esses traumas, esses sofrimentos, essas dores. Será que você, meu irmão ou minha irmã, tem deixado seus traumas do passado interferir na sua vida atual, na sua vida espiritual, na sua vida emocional? Será que o fantasma da traição, ou por você ter sido abandonado no passado, não está influenciando negativamente no seu comportamento, no momento atual, para louvar e adorar e glorificar o nome santo do Senhor? Porque o meu marido, ele pode fazer algo para mim, e eu ficar entristecida, e depois a gente se resolver, ou a gente discutir, ou ter um conflito, mas isso não pode impedir a minha adoração a Deus. Eu vou parar de adorar porque alguém me falou algo que eu não concordo, que não é verdade sobre mim, ou que eu não tive o meu casamento por completo, porque eu fui dada para outro homem, porque é o momento que eu estava vivendo com outra família, construindo uma outra família, eu fui tirada e levada de volta para o meu primeiro marido. Eu quero servir ao Deus verdadeiro e fiel das nossas vidas. Não a traumas, dores e sofrimentos. Verdadeiramente é isso que nós precisamos. Será que você não está vivendo no passado? Será que você não está passando dos limites? Mais uma vez, eu vou citar aqui o que o Ney falou na abertura. O povo passaram dos limites, não sabendo esperar em Deus. E o Senhor está falando conosco, nesta noite de instrução, dizendo:
para nós que Ele traz cura para a nossa alma, traz cura para os nossos traumas, para as nossas dores. Ele vem com o seu bálsamo, Ele vem tratando as nossas vidas, mas verdadeiramente nós precisamos nos dispor, colocar isso na presença dEle. Senhor, eu preciso de cura, porque eu estou traumatizada, eu preciso de cura porque eu estou sofrendo, eu preciso de cura porque eu estou decepcionada, mas eu não quero que isso me impeça de adorar a Ti. Quem é você, Davi ou Mical? Você está ali adorando, louvando, exaltando, porque a presença do Senhor está no nosso meio, ou você está na janela? Vai continuar na janela, vendo todo mundo adorar, exaltar e glorificar o Todo-Poderoso? Qual será o nosso fim se continuarmos na janela? Mical, ela teve um posicionamento errado, a sua posição foi errada. A posição de Mical foi errada, os seus traumas emocionais não tratados, mal resolvidos, trouxe para a vida dela cegueira espiritual. E em nós, o que nos leva a essa posição errada? O que nos leva a essa posição errada? Um lugar diferente daquele que o Senhor nos colocou? Um lugar diferente daquele que o Senhor nos quer? Um lugar diferente daquilo que você idealizou? Um lugar diferente daquilo que você sonhou e não foi concretizado? Um lugar diferente daquilo que você tanto pediu e apresentou ao Senhor? Quero dizer para vocês que o povo inteiro estava em festa. O povo inteiro estava em festa. E Mical estava olhando pela janela. E quando a celebração acabou, e o povo estava indo embora, ela foi para criticar o seu marido. Ela foi para criticar o rei. Mical assumiu a posição de espectadora. Estava olhando da janela, observando o povo se alegrar, o povo adorar ao Senhor, e ao invés de se juntar a eles, ela estava assistindo a alegria, a adoração dos outros, e não fazia questão de participar. Nessa noite o Senhor está nos convidando para sair da janela e descer por arraial para adorá-lo. Nesta noite o Senhor está dizendo para nós: filha, saia da janela, filho, saia da janela, desça para o arraial e vamos adorar. Venha me adorar, venha buscar a minha presença, venha buscar a minha essência, venha buscar o bálsamo que você precisa para essas dores, para essas lutas. Me lembro de uma época, quando eu vim morar em Campinas, menina, 15 anos, cheia de complexos de inferioridade, se sentindo rejeitada, por não ter sido criada com meu pai e com a minha mãe, fui criada pela minha avó, não me dava bem com a minha mãe. Por esse motivo, o meu pai deixou eu sair de casa com 14 anos, eu cheguei em Campinas em janeiro com 14, em maio eu fiz 15, cheia de complexo, de inferioridade, se sentindo rejeitada, se sentindo assim como Mical, sem expectativa, sem ver nada colorido, tudo acinzentado, sem ter perspectiva de vida.
Fui trabalhar num lugar onde eu era muito humilhada. E um dia, diante daquela humilhação, eu peguei o controle daquela casa, saí para fora. Pela primeira vez em 37 anos de vida. Foi o dia que eu disse, eu vou tirar minha vida, porque para que eu vim ao mundo? Se eu só sofro, se tudo que acontece na minha vida é só sofrimento, é só desgraça, é só humilhação. Eu saí de um lugar para ir para outro, para ver se as coisas melhoravam e nada muda, nada acontece, eu continuo desse jeito e nada preenchia o vazio que eu tinha na alma e não ia preencher. Porque eu precisava de Jesus. E naquele dia eu saí daquele lugar e eu disse, hoje eu vou tirar a minha vida. Eu lembro que era ali no Santa Genebra, e quem conhece ali beirando a Dom Pedro, ali próximo tem umas empresas, ali perto do shopping Dom Pedro. E eu disse, eu vou subir aqui, e da parte de cima dava para ver a pista embaixo. Eu falei, eu vou me jogar lá embaixo, passa um carro por cima e ninguém vai saber nem quem eu sou. E naquele momento eu me assentei na beira da guia e fiquei pensando, eu vou, pego o impulso aqui, caio lá embaixo, ou eu ligo para alguém para avisar o que eu vou fazer. Sentada na beira da guia com um orelhão do lado, eu lembro que eu não sei de onde veio, não sei de onde surgiu, porque não tinha ninguém na rua. Surgiu um homem, alto, de bermuda bege, blusa branca, branco, assentou-se do meu lado e disse, filha, não faça isso, eu tenho um plano para a tua vida. Filha, não faça isso que você está pensando em fazer, porque eu tenho um plano para a sua vida. Irmãos, o que eu quero dizer com isso para vocês nessa noite, se eu tivesse acabado com a minha vida, eu estaria no inferno. Mas pelo fato de eu saber, e Deus usar aquele homem para dizer que tinha um plano na minha vida, a partir daquele momento eu tomei um posicionamento. Eu não vou viver mais assim, eu não quero mais essa vida de angústia, de lutas, de sofrimento, de tristeza. E comecei para a igreja, demorou, foi um processo longo. Mas hoje estou aqui, curada do complexo de inferioridade, da rejeição, das dores, das decepções, daquilo que eu enfrentei, que para mim era terrível, que eu pedia a morte. E falava para Deus, para que eu nasci? Eu nasci com um propósito e você também, e é adorá-lo. E é buscar a sua presença, e é se jogar, e é se prostrar, e é se lançar nos pés do Senhor verdadeiramente e dizer, eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade em mim, faz o teu querer. Não assumir a posição de ficar somente olhando pela janela. Você vai querer viver uma vida marcada por sofrimentos, desilusões, expectativas frustradas? Como disse o Ney, não se desvie da fé. Não se desvie do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você guarda mágoa, tristeza, coisas de acontecimentos de tanto tempo, que impede de você adorar, de você se prostrar, de você se lançar verdadeiramente na presença do Senhor. Olha, o 16, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei dançar. E vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Mical não desprezou somente Davi, somente o seu esposo. Mical também desprezou a presença de Deus que estava entrando naquele lugar. O que é que os traumas estão fazendo você
impedir que a presença de Deus entre, porque aqui nesta época a arca era a presença de Deus. Hoje ele entra aqui, ó, em mim e em você. O que está impedindo? O que está impedindo a presença de Deus de entrar? Porque ela não só desprezou Davi, mas também a presença de Deus que estava chegando naquele lugar. Irmã Silene, aqui está cheio de mágoa, de tristeza, de dores, de rancor. Pois hoje o Senhor está dizendo, se renda, lance aos meus pés, porque eu quero entrar nesta casa. Eu quero renovar, eu quero transformar, eu quero restaurar. Mas desta forma não dá para entrar. Como espectador na janela não dá para fazer nada. Vem para o arraial. Aleluia. Não existe limites para um adorador. Não existe limite para adorar ao seu Deus. Às vezes nós ficamos se colocando num patamar de que não pode isso, não pode aquilo. O pastor Roger amava quando o pastor Roger falava sobre isso aqui. Irmãos, glorifica, exalta, levanta a mão, adora, glorifica. Irmãos, fica à vontade, você está na presença. E para um verdadeiro adorador não existe limite. Para adorar ao Senhor, se está tendo barreira, se está tendo dificuldade, talvez você esteja como espectador na janela. E não se envolvendo verdadeiramente com a presença de Deus. Irmãos, quem é você dentro do arraial? Será que você é Davi? Ou será que você é Mical? Quem é você diante dessa situação, diante desse contexto que você está vivendo? Quem é você dentro do arraial? É Davi ou é Mical? Davi entra exaltando, adorando, bailando. Cada dia mais o Senhor faz próspero. Morre com 70 anos. Deixa como sucessor o seu filho Salomão. Mical morre com mistério. E se for desta maneira que estava aqui, não só sem filhos, mas também sem sentir a presença de Deus. Então, nesta noite, o Senhor está falando conosco. Quem é você no arraial? Será que é Davi ou será que é Mical? Eu só sei te dizer uma coisa. Já passei por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos traumas, muitos sofrimentos, muitas dores. E eu só digo para você uma coisa, irmão, me dá licença que eu vou adorar. E eu espero que nesta noite, através dessa mensagem, você também erga a sua mão e diga, irmão, me dá licença, porque eu vim para adorá-lo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa, de forma especial, abençoar a vida dos irmãos. Se coloque de pé, fazer uma oração. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Após, Senhor, essa mensagem, Senhor, a qual o Senhor nos alerta, Pai, quem somos nós na Tua presença, Senhor. Davi que está adorando, exaltando a chegada da arca em Jerusalém. Ô Mical que está prostrada na janela sem expectativa de vida, Senhor. Pai, eu não sei, não conheço, Pai, em profundidade os corações dos Teus filhos e das Tuas filhas que aqui estão nessa noite, só Tu sabe. Só Tu conhece as dores, os traumas, o passado, Senhor, aquilo que talvez tenha impedido, Senhor, dos Teus filhos adorar, talvez tenha impossibilitado eles de abrir a boca para glorificar e exaltar o Teu santo nome em adoração nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, ser impactados através dessa palavra e refletir, Senhor, que a alegria da salvação tem que estar, Senhor, em nós todos os dias da nossa vida, Pai. Que nós possamos levantar ao amanhecer, Senhor, engrandecendo, exaltando, Pai, pelo fôlego de vida, por o Senhor estar conosco, por o Senhor estar cuidando de cada um, Pai. Oh, Senhor, visita vidas, corações entristecidos, angustiados. Pai, vem com o Teu bálsamo nesta noite. Vem sarar essas feridas, Senhor. Pai, o Senhor é médico dos médicos.
aquele que vai além da medicina, Senhor. O Senhor pode, Pai, visitar mentes e tirar, Senhor, da mente dos teus filhos e das tuas filhas todo o trauma, Pai. Tudo aquilo que traz a memória, que faz entristecer, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor possa, de forma maravilhosa, trabalhar na vida dos nossos irmãos, dos teus filhos, Pai, carentes, Senhor, da tua presença. Oh, Senhor, que nós possamos nos render a Ti, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, Te adorar. Que nós possamos louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Porque Tu és bom e a Tua misericórdia é duradoura, Senhor. É para sempre sobre nossas vidas. Então, Pai, não permita que as circunstâncias do dia a dia, Senhor, e as decepções e frustrações nos impeçam de adorar, de louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Visita corações nesta noite, Pai. E tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza, toda frustração, toda dor, Pai. E que saia daqui verdadeiros adoradores, podendo, Senhor, sair daqui dizendo: dá licença que eu vim para adorá-lo. Oh, aleluia, obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus.